É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. No programa passado a gente falou do ocorrido na loja de carros do marido de uma amiga minha. E foi muito surpresa porque eu não sabia do ocorrido. E no dia que eu fui na loja, levar minha mãe na loja dela, porque além da loja ela é advogada e mãe, é que ela correria 24 horas. E eu queria vê-la, porque eu tinha acabado de ver na internet da loja do marido. Eu tinha visto na televisão, de uma loja de carros, mas eu não me atentei. É aquela coisa que você vê, você fica chocada, mas que passa batido. A Tati é uma amiga e ela vai me falar um pouquinho da parte jurídica, né, Tati? Porque a gente sabe que fenômenos naturais às vezes não entram no seguro. É isso que ocorre geralmente? É. Tem uma série de exceções, né? Seja bem-vinda no Geração do Bem. E eu gostaria que você falasse para o pessoal, para eles entenderem a dimensão. A proporção que está causando tudo isso, né? Assim, como nesse momento a gente fala de forma bem informal, né? Uhum. Porque eu também estou dentro da situação, muito embora esteja cuidando da parte jurídica disso, que é muito séria, mas a gente mistura um pouco as emoções, né? Porque é o pessoal misturado com a parte técnica, jurídica, técnica mesmo. E assim, o que as pessoas que se equivocam que todo mundo pergunta, né? Deixa que o seguro paga, sabe? Mas por falta, às vezes, de conhecimento mesmo, né? Mas os seguros, eles não costumam cobrir esses casos fortuitos e força maior, que é o que tecnicamente a gente fala, né? O seguro em si, ele não cobre. Só se existe ali uma cláusula específica que você paga um valor a mais, só que tem ainda um senão. Se existe uma responsabilidade de um terceiro, ou do município, ou do estado, seja lá o que for, o seguro ele vai brecar, também não vai pagar. Então, assim, é meio se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. As lacunas que a gente fala jurídicas, né? Porque todo mundo fala assim, por lei você tem direito. Não, mas tem algumas lacunas ali que eu tenho que prestar atenção. Em relação ao seguro em si, as pessoas fazem seguro para se salvaguardar nas situações mais diversas que acontecem. Mas nesse caso em específico, primeiro que a loja não tinha seguro, né? Uhum. A loja, assim, não é uma loja gigantesca, de grandíssimo porte, que tem, né? Todo mundo fala, é garagem de carro, não sei o que. Não, ali é todo mundo trabalhador correndo atrás do pão de cada dia. Do ganha-pão. Não tem ninguém milionário com aquela puta estrutura, sabe? Gigantesca, com vários carros, são trabalhadores. Todo mundo ali na sua humildade e simplicidade, trabalhando como todo mundo. Então tem esse tabu, né? Porque primeiro a garagem de carro deixa que o seguro paga. Primeiro que a garagem não tinha seguro. Ademais, se tivesse seguro, o seguro não ia pagar. Porque é óbvio que a responsabilidade é da prefeitura. É óbvio. Então, qualquer seguradora, qualquer pessoa do próprio seguro que fosse fazer um laudo ali, ou qualquer coisa nesse sentido, já ia falar, brecar, não, tá isso aqui. Primeiro porque veio da tempestade, foi uma tempestade atípica, não, sazonal. A prefeitura já sabe que esse é um período de grande chuva e tudo mais. Tinha que se precaver antes, no meu ponto de vista, né? Para começar. Mas ia ver que tem uma responsabilidade. E a gente defende que essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva da prefeitura. A responsabilidade de ausência mesmo de fiscalização, seja lá por negligência, ou por falta de pessoal, ou por falta de interesse, eu não sei qual que é a motivação deles. Mas ali é muito fácil, qualquer pessoa leiga, qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso, bate o olho e sabe que aquilo ali foi uma falha gigantesca da prefeitura. Então, não tinha seguro, o seguro, ainda que tivesse, teria que ter uma cláusula específica para isso.
E ainda, no meu entendimento, se eu fosse parte da seguradora, eu ainda ia falar, opa, peraí, não vou pagar isso. Tem uma pessoa que é responsável por essa omissão, por esse ocorrido. Né? Você passa ali, você passava em frente àquela via, talvez nós, né, cidadãos, a gente não tivesse noção de quanto era grande aquela lindeza, né? Uma árvore linda, mas não era para estar ali. Hoje a gente sabe, inclusive, que aquela espécie, ela não era para estar ali. Você tocou num assunto que eu comecei a pensar que eu ia te perguntar até sobre isso, porque eu conversei com o Matheus e ele falou que quando o pessoal da poda ia lá, geralmente falavam dessa árvore, mas era uma árvore que já preocupava. Sim, segundo eles ali, o pessoal falava que a árvore, isso não é assim, é o que eles diziam ali, mas era, porque é muito fácil de você ver que ela estava comprometida. Não precisa ser um grande biólogo ou alguma coisa assim para bater o olho ali e ver. É claro que, tecnicamente falando, quem é responsável por isso são pessoas que têm conhecimento, né? Mas a gente sabe que ali você dava para ver que ela estava presa só por uma parte das raízes. Tanto quando ela tombou, ela não tinha raízes, árvore daquele porte, deveria ter raízes profundas, né? Para estar segura. E aí, então, a prefeitura dizer, foi uma questão da tempestade que derrubou, porque foi uma tempestade grande. De fato, foi uma tempestade, em 2 minutos estava tudo no chão. Mas a árvore, ela não tinha raiz profunda, ela estava inteiramente danificada. E deu para ver nitidamente quando ela caiu. Não, então, você falou uma coisa que a gente, que preocupa. Ribeirão Preto está, infelizmente, gente, abandonada. Você olha assim, muito mato, nos canteiros enormes, sabe, tá judiada. Eu não sei se é falta de pessoas, eu não sei se é falta de vontade de ver a cidade limpa. Aí chega um momento desse, ocorreu, e agora? A prefeitura fala alguma coisa ou vocês teriam que ter feito um pedido para tirar a árvore, eles estão jogando para lá e para cá, do jeito que a gente sabe que o poder público faz. Não estou falando mal da prefeitura, gente, eu quero deixar muito claro isso. Eu só queria que olhassem com, não com os olhos da gente, mas com os olhos de Deus. A natureza também pede socorro. Sim, com certeza. Entendeu? É contumaz, né? Eles transferirem a obrigação. Mas chega a ser... A proporção que foi, chega a ser um pouco cruel, eu até acho, sabe? Como ser humano, eu acho que é cruel se transferir uma responsabilidade para o cidadão comum. Mas espera aí, você não reclamou. Você não fez um protocolo, né? E isso que eu queria deixar bem claro para as pessoas, que aí causa até um temor do cidadão ali, não tem o protocolo, eu não fui atrás, eu não sei, o cidadão tem que fazer o protocolo, tem que reclamar, tem que ficar em cima para que aquilo funcione. Né? E se acontece alguma coisa, ele é o culpado, porque ou ele não tem o protocolo, ou ele não foi atrás. Mas como que ele vai saber que a árvore já está comprometida? É uma fiscalização da prefeitura. Eles que teriam que fazer essa fiscalização diária em toda a área urbana de Ribeirão Preto, porque não dá para a gente saber se a árvore está comprometida ou não. Muitas das vezes a árvore está com as folhagens verdes, ela está lá, mas ela já está morta. Não pode transportar essa responsabilidade para o cidadão. Né? Eu entendo. Então, eu acho que esse terrorismo de não tem protocolo. Eles não têm como catalogar todas as árvores para saber quais estão boas, quais não. Sinceramente, até compreendo um bairro afastado, uma ruazinha que eles não conseguem ver, eventualmente tem ali uma árvore comprometida, eles não conseguem catalogar, mas numa via daquela... Não, numa área comercial, né? Porque ali é o centro da cidade. Não, é uma das vias mais importantes. E a árvore era a primeira, não dá para falar nem que ela estava escondida. Ela era a primeira ali, muito visível para qualquer pessoa que parava naquele semáforo anterior
ou que passasse ali. Se tivesse uma família Num ponto de ônibus, carro, ou passando de carro, porque se você visse, quando eu cheguei, que eu vi aquele que estava acontecendo, parecia uma cena de terror, sabe? A gente ficou em choque. Se tivesse um carro ali embaixo, tinha matado uma família inteira. Se tivesse gente no ponto de ônibus, tinha matado as pessoas que estavam ali. Se tivesse dentro clientes na loja, eu não quero nem falar de outras coisas, mas se tivesse um cliente dentro, ou qualquer pessoa ali, dos colaboradores, que tinha acontecido uma tragédia, porque na câmera são assim, frações de segundo já acabaram. Eu vou tocar no assunto, porque eu falei com o Matheus, eu tô rindo porque eu tô lembrando, gente. A filhinha da Tati, ela é terrível, assim, é gostosa. Eu brinco que a televisão está perdendo, porque ela apronta umas coisas com a Tati. A Tati filma, às vezes, ela dá nó em fumaça, né, igual a gente fala. Não, um minutinho só, depois do breve intervalo comercial, a gente vai tocar nesse assunto, que para mim é o mais importante. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Eu falei que o intervalo era rápido, né? E eu falei que é mais importante porque a família, para mim, é a base de tudo. E a rapinha do tacho da Tatiana veio para modificar, porque a outra filha é sossegada. Muito. O Matheus também. Nossa, muito. Aí ela chegou para chegar mesmo. Então a gente imagina, eu só fico imaginando ela entrando dirigindo lá, não cansei desse, eu vou no outro. É o que ela faz. Porque é o estilo dela, entendeu? Eu tô falando assim, abertamente como mãe, como pedagoga, porque é o estilo dela ser diferente. E na hora que você chegou lá, vendo tudo aquilo, eu acho que passou um filme na tua cabeça. Não, foi assim, eu fiquei meio em choque, porque a hora que eu estava chegando, inclusive, eu ia buscá-la, ia deixar lá para ir fazer outra situação, e aí eu fiz o contrário. Eu fiz o que eu precisava fazer para depois ir buscá-la, para depois ir para lá. E aí, a hora que eu estava no caminho, que eu fiquei sabendo que eu desci, eu falei, eu vou descer para ver se eles estão. Desci ali a rua, já estava todo mundo da avenida, um caos, parecia uma loucura. Eles estavam subindo contramão, ao contrário. Todo mundo subindo para cá, subindo para lá, assim. E sem estrutura nenhuma. Cadê o de trânsito que fica multando, que fica... cadê? É um leão, né? Então, cadê numa hora dessa? E aí eu parei o carro aonde eu consegui, porque eu não conseguia chegar, e tava com a chuva, eu desci a pé, fui correndo lá, e a hora que eu vi a proporção, você imagina, né? Caiu uma árvore, estragou algo, caiu... Quebrou, não machucou ninguém, mas quebrou alguma coisa, mas não, ela destruiu tudo, ela destruiu. E aí estava todo mundo parado em choque.
e qual o procedimento que você está fazendo, porque eu sei que tanto para médico, advogado, qualquer profissional, estar na situação é diferente, né, porque vem o emocional, mas quais os procedimentos que estão sendo tomados? Na mesma hora ali eu já desci, a gente documentou tudo, cada detalhe, né, dá para a gente já ter uma noção do que houve ali, de falha e tudo mais, o que a gente vai pedir. Obviamente a gente precisa de uma sentença condenatória, vai passar vai passar pelo procedimento do contraditório todo, que é de direito de todo mundo, e a gente, né, respeita isso, ninguém está falando aqui que já conseguimos, tá? Mas nós estamos, desde o primeiro momento, já colhendo todo o material necessário para mover a ação processual, e assim, o que mais me choca é essa questão, né, esse terrorismo, mas não tem pedido, não tem o protocolo, aí o cidadão, às vezes, que não tem acesso a um advogado, as pessoas, às vezes, elas não têm nem tempo de deixar o trabalho, porque tem o horário de entrar, o horário de sair, é tudo muito corrido, para poder ir atrás de um direito, né, que lhe assiste. E aí ela, não, porque tem que fazer um protocolo. Gente, que terrorismo, você não precisa de um protocolo, não é uma necessidade prévia para que você vá questionar na justiça, entendeu? Então eles transferem essa mas você não tem protocolo, então, mas essa obrigação não é minha, não sou eu que tenho que ir atrás disso, é a municipalidade. É um dever constitucional de fiscalização deles. Eles não podem transferir isso para o cidadão e nem aterrorizar o cidadão nesse sentido, né? Não estou também colocando ninguém em xeque, não, mas... porque eu ouvi um colega advogado falar na televisão. Então, primeiro você tem que guarde o seu protocolo, faça o questionamento, guarde o seu protocolo, tenha todas as fotos, entre... Depois, com pedido extrajudicial para a prefeitura exercer, que a gente sabe... Mas como que eu vou saber que a árvore ela já estava morta ali? Como que eu vou saber que a árvore ia cair? Precisa da fiscalização da prefeitura. Eu acredito que sejam biólogos, pessoas... Agrônomos, enfim... Mas a responsabilidade é objetiva deles de fazer esse controle e fazer essa prévia. E o que deixa a gente mais triste é que, além de fazer, né, do descaso, é que no outro dia não tinha ninguém lá, no outro dia não tinha ninguém lá. E várias pessoas que são entendidas, que se mobilizaram, tanto nas redes sociais e tudo mais, eles falaram ali, olha, tem mais árvores nessa mesma condição. Pode ser que ocorra de novo. Tenho certeza disso. Porque Ribeirão, o perímetro urbano ali, tem muitas árvores ali. Mas como que eu vou saber aqui pode cair, aqui não pode cair? Justamente. Entendeu? Isso daí, para mim, é alguém técnico, é alguém de lá de dentro que tem que ver isso. Conforme eu te falei anteriormente, você falou do trânsito, estava um caos na hora que você estava chegando lá. Não, estava perigosíssimo. E aí, estava perigosíssimo. E eu não estou reclamando da fiscalização com multa por causa de velocidade. Não, longe de mim. Sabe aqueles laranjinha que a gente chama, né? Não estou reclamando, não, eles estão fazendo o serviço deles. Eu acho injusto também as pessoas xingarem os meninos. Eles estão trabalhando, é a obrigação deles. Mas numa hora dessa, cadê eles para ajudar o trânsito a fluir? Entendeu? Porque para mim, isso é o que está faltando. É o que eu falei para o Matheus, Tati. É a empatia, sabe assim, tipo, não tão preocupado com o dano causado. Aconteceu. Não, mas o que mais chama atenção claro, a gente já sabe que a pessoa, né, não pode assumir que é a obrigação dela nesse sentido. A responsabilidade. Por questões processuais e tudo mais, mas ninguém foi até lá, ninguém perguntou se eles estavam precisando de algo. Não, o Matheus me falou, ninguém perguntou se a água voltou, se a energia estava funcionando, porque agora está estruturando tudo de novo. Então, a primeira coisa que você faz numa obra é ter a hidráulica e a elétrica, conforme eu falei para o Matheus. E aí
são pontos da prefeitura. Eles demoram muito, né? Entendeu? Eles são ineficazes, demoram demais. A própria... eles começaram a fazer a retirada e eu acho que a gente só teve condição de entender a proporção da dimensão daquilo quando eles começaram a tirar as árvores, porque eles têm que subir, eles têm que cortar de acordo com que, né, com que não vai cair mais, porque aquilo ali podia desabar tudo de uma vez. Já tinha desabado uma parte, poderia desabar mais, quase. Ela ficou assim, pendendo. E mais uma pergunta, assim, que eu acho que fica... porque eu sei que eu não posso colocar qualquer árvore em alguns locais. Sim. Por exemplo, quando eu fui construir, eu tive que ver com o pessoal da jardinagem qual árvore ficaria melhor por causa da raiz. Tem umas que é a raiz para baixo, outras... É uma coisa assim. Aquela árvore, ela poderia estar ali no perímetro urbano? Não, segundo, porque a gente vai se aprofundando. A pergunta. A gente vai se aprofundando para, enfim, por toda a questão, toda a situação técnica mesmo, a gente vai se aprofundando. Além da árvore estar visivelmente, no meu ponto de vista, para qualquer pessoa ver comprometida, né, com meia raiz, pouquíssimas raízes fundas, já estava para fora, enfim, ela era um caule diferente das outras. Só que a gente não entende, né? A gente não sabe. E depois a gente foi descobrir que era uma árvore hospedeira, não sei se é assim que a gente pode dar nome, que era uma árvore que ela não deveria estar ali. Primeiro, ela não deveria estar ali, porque não é uma árvore para aquele local, porque ela cresce até um determinado tempo, depois ela começa a morrer. Isso também, né, a gente vai sabendo de um pouquinho daqui. Que vai pesquisando, porque coisas, por exemplo, você nunca pegou um caso desse. Na certa, assim, na vida. Não estudei as árvores. Não estudou, entendeu? Essa dimensão. E aí agora eu tô tendo que estudar, né? Então assim, se você bater o olho, você vê que até as folhinhas dela eram diferentes, mas assim, o caule, o tronco dela era mais branquinho, diferente das outras. E aí eles trouxeram essa informação para nós, que essa árvore, ela já estava danificada, estava, né, comprometida, mas além disso, ela também não poderia estar ali, porque é uma árvore hospedeira. Além disso, o que também chama muita atenção é que tem mais árvores daquela. Então, essa tragédia, assim, a nossa responsabilidade é trazer que essa tragédia, ela pode se repetir. Sim, ontem mesmo teve um alerta no celular de chuvas, assim, de perigo, né? Eles estão mandando agora os alertas no celular. Se você está falando que tem mais árvores essa tragédia pode voltar com frequências. E, eventualmente, não causar só estragos materiais, que são de uma vida inteira, mas fazer ter proporção com pessoas, né, acidentes fatais. Isso que é o medo, né? Esse é o maior medo que a gente tem, não é a proporção material. Isso daí a gente falou, né? A gente dá um jeito, é difícil, mas a gente dá um jeito. O duro não é o dano material, o duro é o emocional. Né, o psicológico da gente. O cidadão ele precisa se conscientizar também de buscar os direitos, né? As pessoas vão deixa isso, deixa para lá, porque a grande maioria está desacreditada da justiça. Não, a gente tem que contar com a justiça, a gente tem que acreditar na justiça. A justiça você precisa mostrar que aquilo não tá correto. Contamos com a colaboração de informar. Não, essa é uma responsabilidade da prefeitura, não pode transferir para mim a responsabilidade que é sua. Então, é preciso ter essa cobrança, que a gente, o brasileiro peca muito em cobrar, sabe? Assim, eu estou falando dos nossos direitos. Ano eleitoral, eu não falo de política aqui, mas eu acho que a gente tem que ser mais honesto com a gente. Não adianta eu ficar indo em rede social, não adianta eu vir aqui falar mal. Eu não estou falando mal da prefeitura, eu estou pedindo
para olhar com olhos de Deus. Eu falei desde o começo, sabe? A cidade está pedindo socorro. E quando eu falo em eleição aí, eu falo para a gente ter um voto consciente. Sabe? É pesquisar, é analisar o nosso candidato. Ah, mas ele não está lá na frente. Não interessa, mas é aquele que eu sei que eu confio, que não vai fazer nada de errado. Ver a ficha do candidato, ver tudo que o candidato já fez. Isso é muito importante, gente, porque o que a Tati falou é sério, a gente está desacreditado da justiça e a gente não pode perder a fé e não pode perder a esperança na justiça, nos nossos governantes. A gente tem que ter um pouquinho de fé, sim. Tati, que Deus abençoe e saiba que eu sempre vou estar com você, o que você precisar. Eu tá? sei, minha irmã. Aqui vocês viram o tempo todo e vai estar de novo aqui o endereço da loja de roupa também, que eu sou cliente, minha mãe também. Entendeu, gente? O que vocês puderem ajudar, entre em contato. E, além de tudo, a Tatiana é advogada. Se alguém precisar de alguma informação, entre em contato com ela, que eu sei que ela vai atender com carinho. Muito obrigada. Obrigada. Prazer. Obrigada. Gente, fiquem com Deus e até o próximo programa Geração do Bem.